São 12 horas 32 minutos, 12h32. O nosso repórter Mário Almeida, ele conversou com Lucas Alvino, que é o coordenador da CRED 2 de Itapipoca. Ele faz um balanço das atividades realizadas, né, em toda essa região. No ano de 2022, a CRED, que tem unidades de ensino, né, que são referência não só no estado, mas a nível de país, e o Lucas traz mais informações a respeito do desempenho, né, dessas atividades realizadas tanto no ano de 2022, como as expectativas também para esse ano de 2023. Vamos conferir. Professor Lucas Alvino, coordenador da CRED 2, com sede em Itapipoca. Professor Lucas, qual a avaliação que você faz acerca dos trabalhos na CRED 2 envolvendo cada unidade de ensino aqui em nossa região? Boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos que nos escutam. Como você sabe, o ano foi muito desafiador. Foi o ano em que a gente retomou as atividades presenciais nas escolas com todos os estudantes. E essa retomada das atividades após pandemia, não após o encerramento da pandemia, mas já enfrentando de uma maneira mais tranquila essa pandemia, mas foi muito desafiante para as escolas, esse retorno presencial no início de 2022. Nós conseguimos vencer essa etapa de uma maneira muito tranquila, dialogando com os estudantes, com as famílias, com um bom entendimento com os grupos gestores, com os professores e servidores. Graças a Deus, nessa retomada nós tivemos muito poucos casos de contaminação, o que estava dentro do esperado, e nós estamos conseguindo vencer aí, principalmente com a vacinação dos estudantes, dos educadores, essa etapa difícil que nós passamos na educação. Nós iniciamos um processo muito complexo também, que é da recomposição das aprendizagens. A pandemia trouxe aí um retrocesso na educação pública. Os nossos estudantes, evidentemente, devido ao tempo que passaram estudando de maneira remota, eles tiveram um prejuízo de aprendizagem e nós tivemos que investir nisso. Então nós fizemos aqui, Mário, formação de gestores, com comitê de diretores, nós fizemos formação de coordenadores escolares com FACE, que é a formação que a gente direciona para os coordenadores escolares, fortalecimento da atuação dos coordenadores escolares, a gente chama de FACE. Nós fizemos formação com os professores nas áreas, principalmente de língua portuguesa e matemática, para a gente ter um foco aí na recuperação das aprendizagens dos nossos estudantes em língua portuguesa e matemática, investindo aí na formação dos professores, contratando bolsistas, contratamos também professores para fazer a composição de aprendizagem na área de língua portuguesa e matemática, investimos em material estruturado. Esse ano nós fizemos uma questão diferente, que nós fizemos o SPAES 2 vezes, um SPAES diagnóstico para a gente ver como é que nossos estudantes estavam entrando nas escolas, e agora no final do ano nós fizemos um SPAES de conclusão, mas nós escolhemos muita coisa positiva também nesse período. Para você ter uma ideia, a CRED 2 foi a CRED que teve o maior número de alunos aprovados na primeira fase da UES. A CRED 2 foi a CRED que teve o melhor fluxo, que é a melhor aprovação e o melhor abandono de 2021. Nós escolhemos agora com o Censo Escolar 2021. Nós tivemos o maior número percentual de alunos inscritos e o segundo maior número percentual de alunos participantes no Enem 2022. Então esse é um dado também que nos anima muito. Nós tivemos também 3 escolas, das 100 melhores escolas no IDEB do ensino médio do Brasil, com a Escola Adriano Nobre sendo mais uma vez escola de destaque aí do município de Itapajé entre as 10 melhores do Brasil. Então nós temos muita coisa a comemorar. Foi um ano muito desafiador, um ano de retomada das nossas atividades, mas nós temos muito a comemorar. E agora com a novidade que a governadora Isolda Sela anunciou junto ao governador Elmano, de que a gente vai ter aí a proposta de colocar tempo integral em todas as salas e para estar à disposição de todos os estudantes de 9º ano a partir de 2023. Professor Lucas Alvino, com a ida de um cearense para o Ministério da Educação a partir de 2023, tudo isso ganha destaque, os bons resultados da educação cearense, além também do Ceará ter agora mais suporte, um apoio maior, uma visão maior, com o cearense comandando essa importante pasta que é o MEC? Primeiro que a gente precisa reconhecer a competência, a credibilidade e o respeito que o ex-governador Camilo Santana, e agora senador eleito, futuro ministro da Educação, tem em relação à educação pública desse país. Quando o ex-governador Camilo Santana fala sobre educação, as pessoas param para escutar. É um rapaz muito competente, muito dedicado e apostou muito nessa área durante os 7 anos, 3 meses que ele foi governador desse estado. Foi um grande incentivador dessa política pública e eu acho que é mais do que reconhecido que ele chegue aí ao MEC. Agora é importante, Mário, que todos nós possamos entender que nesses últimos anos houve, assim como o relatório que foi publicado aí da transição, um sucateamento da educação pública brasileira. É preciso que a gente recupere, primeiro, a credibilidade e a capacidade de investimento que a educação pública brasileira sempre teve.
hoje, para depois a gente começar a implantar as políticas públicas que o cearense tem a expertise de fazer. Eu não tenho dúvida que, junto com a governadora Isolda, que vai assumir a Secretaria da Educação Básica, a Secretaria Nacional da Educação Básica, que essa dobradinha vai mais uma vez dar certo e vai fazer a educação pública brasileira avançar. Agora é preciso primeiro ter paciência, recuperar a capacidade de investimento e dialogar muito com os estados e municípios para a gente verificar quais são as principais intenções que esses entes federados têm para a gente poder contribuir com cada um a partir da realidade que eles apresentam. Não dá para a gente ter uma política pública nacional se as realidades, política pública de educação nacional, se as realidades são muito diferentes. Então é preciso a gente entender a realidade de cada município e cada estado, ver como é que o MEC pode contribuir e preparar políticas públicas que promovam a equidade. A partir da realidade de cada ente federado, estudar como é que a gente pode propor oportunidade diferente para quem precisa de situações diferentes para levar a recomposição dessa aprendizagem, que hoje é o grande desafio do Brasil, do Ceará. Nós temos as políticas públicas que no Ceará deram muito certo, mas a gente precisa entender se essas políticas públicas que no Ceará deu muito certo, que hoje o Ceará é referência não só para o Brasil, mas internacionalmente, por exemplo, em alfabetização, que nos levou aí a levar a prática através de institutos para outros estados, mas a gente tem que verificar se isso que nós estamos fazendo aqui no Ceará se adapta aos outros estados, como isso pode ser implementado, e a gente só constrói isso dialogando, conversando e criando estratégias diferentes para cada realidade que se apresenta. Professor Lucas Alvino, muito obrigado pela sua atenção com a nossa reportagem. Na conclusão dessa entrevista, o espaço fica aberto para você colocar alguma coisa a mais que deseja acrescentar. Mário, primeiro eu quero lhe agradecer mais uma vez a credibilidade que você nos dá e a oportunidade de poder dialogar com o povo de Itapajé e toda a região. Sou muito grato a você porque você nos dá a oportunidade de exercer um dos princípios da Constituição de quem trabalha em gestão pública, que é dar publicidade aos atos. Então eu quero lhe agradecer demais e agradecer a todos que fazem aí a emissora. Grande abraço. Carregação para o Jornal Integração, repórter Mário Almeida. Agora já são 12 horas e mais 40 minutos, 12h40, tá aí, portanto, o nosso repórter Mário Almeida conversando com o professor Lucas Alvino, né, coordenador da CRED 2, que tem sede no município de Itapipoca, responsável, portanto, por coordenar, né, as ações aí na área da educação em pelo menos 17 municípios aqui nessa nossa região, e a gente agradece sempre a atenção que tem o professor Lucas Alvino com a nossa equipe de reportagem, né, sempre muito atencioso.